paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. E neste dia eu vou estar trazendo um assunto polêmico, delicado e mal interpretado muitas vezes. E pouco também ensinado nas igrejas. Com muito esmero, com muita dedicação, preparei esse estudo, certo? O cristão deve comemorar o Natal? É pecado? Sim ou não? É uma festa pagã? Será uma aula prática, objetiva e resumida. Fique até o final que você vai sair edificado depois desse estudo. Ok? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu está acima de tudo e de todos. Abre o nosso entendimento para poder compreender mais um assunto acerca da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Se faz presente, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Como forma de agradecimento, se não é inscrito, se inscreva e nos ajude a compartilhar esse material, esse estudo maravilhoso para propagar a palavra de Deus por diversos grupos. Ok? Conto contigo. Deus abençoe. É pecado comemorar o Natal? O cristão deve comemorar o Natal? Vamos falar um pouco sobre a história do Natal. Significado da palavra Natal. Nascimento, certo? Vou falar um pouco dessa história. Era uma festa pagã antes de Cristo, onde comemorava o nascimento do Deus Sol, o Deus Mitra. E nessa festa havia embriaguez, gula, sacrifícios, orgia, prostituição e tantas outras coisas que acontecia nessa festividade. Mas a partir do século IV, e com a consolidação do cristianismo no Império Romano, a festividade foi oficializada como Natal do Senhor, em 337 a 352 depois de Cristo. O Papa Júlio determinou e mais tarde foi declarado feriado nacional pelo imperador romano Justiniano em 529. Sendo assim, o Natal do Senhor passou a ser comemorado em outros países. Note que a festa do Natal, antes de Cristo, já se comemorava. Mas o que realmente a Bíblia diz a respeito da comemoração do Natal nos dias atuais? Em João 8, capítulo 32, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos utilizar a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática, para poder realmente conhecer a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15 está escrito: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é uma promessa de Deus o nascimento de Jesus Cristo. Depois do pecado original de Adão e Eva, houve-se uma separação entre Deus e o homem, como está escrito lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então Jesus é o prometido, o único mediador entre Deus e os homens, para unir novamente, religar o homem com Deus. Em Isaías capítulo 7, versículo 14 está escrito: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O Senhor está usando aqui o profeta, que é o mensageiro do Senhor, para profetizar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento do Deus Emanuel, o Deus conosco. E Isaías capítulo 9, versículo 2 e 6 está escrito: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Observe que é uma promessa de Deus para a humanidade o nascimento de Jesus Cristo. Como o que? Aquele que vai trazer luz em meio ao mundo cheio de trevas. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23, está escrito: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Então Deus está confirmando para José que Maria iria ter um filho que iria se chamar Jesus. Iria se chamar Emanuel, Deus conosco. Em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, o anjo Gabriel se apresenta a Maria, falando que ela iria ter um filho. E Maria ficou atônica, né? Porque realmente ficou assustada com a notícia. E ela disse como é que iria acontecer aquilo. Aí o anjo responde para ela: olha, a tua prima Isabel, que era estéril, já tem 6 meses de gravidez. E em Lucas 1,37 ele diz: porque para Deus nada é impossível. E Maria foi a bem-aventurada entre todas as mulheres ali e obedeceu como serva. Na Bíblia não existe nenhuma ordenança para a comemoração do nascimento ou do aniversário de Jesus Cristo. Não existe uma data exata. Então Jesus não nasceu 25 de dezembro, como realmente muitos comemoram, no dia 25, certo? Provavelmente Jesus tenha nascido no mês entre setembro ou outubro, segundo alguns teólogos. Porém, o que importa é que Jesus nasceu. Se setembro, outubro ou dezembro, não importa. O que importa é que ele nasceu. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que o sol da justiça, Jesus é o sol da justiça. E em João capítulo 1, versículo 1 ao 5 e o versículo 9 está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus nasceu, ele é a luz do mundo. O mundo, antes de Jesus, se comemorava o nascimento do Deus Sol, a luz. Mas nós comemoramos Jesus como a luz do mundo, a luz verdadeira, a luz que traz também vida. Amém? Em meio às trevas. Porém, Jesus deixou uma ordenança, que é um memorial, a ceia do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20 está escrito: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, até o versículo 26, está escrito: porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pastor Rangel, e o que é que tem a ver a ceia com o Natal? Justamente, a única passagem na Bíblia que o Senhor Jesus nos manda e nos ordena a lembrar dele é na ceia do Senhor. É um memorial onde todo crente que é membro do corpo de Cristo, membro de uma igreja, batizado, em comunhão com Deus, ele participa, e aí é um memorial que o Senhor Jesus deixou uma ordenância para realmente lembrarmos dele. É a única ordenança que o Senhor Jesus deixou. Porém, todavia, entretanto, está escrito na Bíblia, em Mateus capítulo 2, versículo de 1 ao 11, que a estrela brilhou quando Jesus nasceu. E os magos também acompanharam aquela estrela para ir ao encontro, para realmente presentear o menino Jesus, o nosso Salvador Jesus Cristo. E os magos, seguindo aquela estrela, chegaram até Belém, onde Jesus estava, ali na manjedoura. Em Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 18 está escrito: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e aguardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Que glória, aleluia! E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Então, o que a gente entende nesse texto aqui? Glória a Deus! O nosso Salvador Jesus Cristo nasceu. E no momento que ele nasceu, houve comemoração da estrela, que representa o universo, os astros. Houve também comemoração de alguns magos, que representa a elite, os poderosos. Houve também uma comemoração nos céus, multidões, exércitos de multidões de anjos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Também os pastores, que representam o povo, a pessoa simples, o povão, também estava comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Então, a resposta é: você pode sim comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Ah, não é, ele não nasceu em dezembro, não importa. O importante é que o nosso Salvador Jesus Cristo nasceu. E se ele nasceu, eu e você temos de comemorar sim. Não se ausente de forma alguma
de comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Se eles colocaram essa data de 25 de dezembro, certo, que você agora tem de ter sabedoria para comemorar de forma correta. Note que a estrela, os magos, os pastores e também os céus estavam comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Não foi qualquer nascimento, foi o nascimento de Jesus Cristo. Mas nós temos de ter cuidado para não comemorar só no dia 25. Temos de comemorar todos os dias, porque Jesus nasceu, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou para me dar vida eterna, para te dar vida eterna. Você aceitou a Ele? Se não aceitou, aceite, porque Ele é o único caminho que vai te levar a Deus. E se você já é crente e aceitou a Ele, comemore sim. Comemore de forma ordeira. Queridos, é um momento propício. As pessoas estão sensíveis. As portas estão abertas. A oportunidade de eu e você apresentar o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Sabemos que tem muitas coisas que agregaram a esse Natal, que muitas vezes tentam roubar realmente o sentido do Natal, mas que possamos utilizar essa oportunidade para apresentar o verdadeiro sentido do Natal. Ah, pastor Rangel, fui convidado para ir para a ceia da família. Eu posso ir como crente? Pode. Contanto que você tenha sabedoria, não seja chato, inconveniente, né? Ore antes, para que Deus possa preparar tudo. E você realmente não se misturar. Se caso tiver bebidas, né? Tiver coisas erradas lá, você não venha achar que também, como muitos, né? Ah, eu vou tomar uma champanhe que é uma vez no ano. Não, crente não bebe. Essa é a verdade. Nem vinho, nem champanhe, nem bebida, nem nada. Certo? Você tem de realmente se encher do Espírito Santo de Deus. Caso tenha alguma oferenda, alguma entidade, aí você realmente já se exclui dessa festividade, dessa comemoração. Certo? Mas enquanto isso, você vai ter sabedoria e estratégia. Queridos, talvez você que esteja ouvindo possa dizer, eu não concordo ou concordo. Mas caso você não concorde, baseado na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21, é um texto espetacular para todos aqueles que lêem a Bíblia. E o apóstolo Paulo está sinalizando aqui o quê? Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então o apóstolo Paulo anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então esse momento é um momento propício, é uma oportunidade ímpar para você anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque você, conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, você não esqueça que Jesus disse lá em João 8:12, que ele é a luz do mundo, e em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E que é a luz do mundo? Eu e você temos de estar no meio das terras para clarear. Então, seja canal de Deus nesse período de Natal para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Queridos, também preparei, futuramente vai sair no canal, o cristão pode ter uma árvore de Natal ou um presépio em casa? O que a Bíblia diz? Proíbe, libera? E aí, será? Saiba a verdade sobre o Papai Noel. É uma idolatria? É um pecado? É uma maldição? Será? O que é que você acha? Espere. Queridos, como forma de agradecimento, se inscreva no canal,
comente e também compartilhe esse material para outras pessoas conhecer o verdadeiro sentido do Natal, para poder estar propagando a palavra de Deus, ok? Eu conto contigo. Deus abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério, em nome de Jesus. E que Deus abençoe o nosso Brasil. Deus irá nos dar um grande livramento, não esqueça disso. Deus fará um grande reboliço e nos dará uma grande vitória em nome de Jesus. E não vai demorar, é por esses dias, eu creio, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo estudo, se assim Deus permitir.